Enem está chegando na área, faltando menos de 60 dias para as provas de novembro. E aí, tá todo mundo se esforçando para botar o conteúdo em dia? Tô gostando de ver, que maravilha! Galera toda mobilizada, tá bem ligada na gente para se dar muito bem na prova do Enem. Então, confira os destaques dessa sexta-feira. Hoje tem a entrevista com a professora de Geografia Thaísa Araújo. Ela vai falar sobre o canal Vida Leve no YouTube. Na teleaula do dia, Lande Vieira apresenta um novo conteúdo de língua portuguesa. O tema é Interpretação Textual e Literatura. E vamos abrir o Janela do Enem para Ana Cristina Lima, direto de Aroeira, na Paraíba. É agora, pessoal, bora que está na sua hora, a hora do Enem. E vamos falar sobre vida leve, mindset e também o poder da mente com a Thaísa Araújo. Tudo bem, Thaísa? Bem-vinda novamente à hora do Enem. Olha eu aqui de novo na hora do Enem. Gratidão mais uma vez e vamos embora. Thaísa, eu sei que você tem um canal que é Vida Leve e também que você ajuda o mindset de muitos jovens aí pelo Brasil. Queria que você me falasse um pouquinho sobre o seu canal. Olha só, o Vida Leve com Thaísa Araújo surgiu exatamente para que eu pudesse relatar, a partir das minhas experiências, dos meus estudos, como é que de fato precisa ter uma vida leve. Todo adulto deseja, mas eu sou apaixonada pelos jovens e é a eles que eu ensino para que eles consigam dar essa virada, esse despertar do gigante. E é em cima disso que eu realizo esse projeto, essa entrega, dessa missão de vida mesmo, para que a gente tenha um Brasil melhor. Eu decidi cuidar dos jovens do Brasil, porque eles vão fazer com que o jogo vire de verdade e a gente faça uma verdadeira revolução nessa história da educação. E façam a diferença. Agora eu queria 3 dicas desse despertar do gigante. Olha só, para despertar o gigante, a primeira coisa que você tem que saber é que ele existe dentro de você. Então, o autoconhecimento é fundamental. E quando você descobre que existe um gigante dentro de você, você vai começar a despertar ele. Não meramente acordar como qualquer um. Sair qualquer um faz, mas você não nasceu para ser qualquer um. Você vai despertar ele com atitudes, comportamentos de vencedor. Então, para que os jovens ativem isso, eles vão fazer além do que eles acreditam que podem. Eles não vão ficar esperando ou colocando nas mãos do destino o seu futuro. Porque sonhar é bom, mas é acordar e colocar em ação que vai fazer com que esse sonho não se torne um pesadelo. Ele precisa se tornar real. E quando esse gigante é despertado, o resultado chega, de verdade. Autorresponsabilidade é fundamental. E quando esses jovens despertarem, aí tem uma coisa, viu? O negócio vai acontecer no Brasil de uma forma diferente, porque existe um poder dentro de nós, mas a gente precisa ter uma mentalidade chamada de crescimento, né? A chamada de mindset de crescimento. Tem muita gente com uma mentalidade fixa e está influenciando esses jovens a não acreditarem neles, a acharem que não pode, que é a condição que define o seu futuro, e não é. É o que você vai decidir fazer. Para virar o jogo, tem que focar no treino. E é com esse treino que esse gigante vai sendo despertado. Agora é importante saber também que hoje, no aqui e agora, é que você consegue construir o seu futuro. Sempre, eu digo muito a eles assim, ó, pensar em futuro é bom, mas agir no presente é que vai fazer com que um dia aquilo que você sonha hoje se torne real. Porque o futuro, na verdade, Tati, ele nem existe. Não sei se você já percebeu, eu sempre explico isso em aulas, né, mas demanda um pouco mais de tempo, porque é o seguinte, se a gente falar em futuro daqui a 1 hora, quando chegar 1 hora depois, já é presente de novo. Então, o poder está em você estar presente. E esse presente nós recebemos todos os dias. Estar aqui é um presente. E é o que eu faço aqui, agora, que vai determinar a consequência do que eu vou receber depois. Primeiro a gente planta, cultiva, cuida, tira as ervas daninhas que surgem no caminho, aí depois a gente colhe fruto. É esse o ciclo da realização. Para finalizar, você tem uma mensagem para quem está nos assistindo? Ah, olha só, qualquer um pode dizer que você não pode, menos você. Então, toma posse dessa responsabilidade que você tem de construir os resultados que você merece, que você deseja. Esquece essa lamentação e lastimação que já está virando vírus no nosso Brasil hoje e se concentra no poder que está na tua mão. Desperta o seu gigante, jovem, porque eu vou te contar. Essa professora fora de série vai ficar hiper mega feliz em saber
que você mudou os rumos da história do Brasil. E mudou o rumo também da sua própria história, né? Totalmente. Porque quando a gente fala no nosso país, a gente tem que entender, Tati, que um país se muda com pessoas diferentes, com pessoas com mentalidade diferente. Ninguém consegue mudar o geral. Sempre parte do eu. O meu eu mundo fica bem e o mundo fica extraordinário. Com certeza. Thaísa, quero te agradecer demais pela participação e pelas dicas aqui na Hora do Enem. Eu que agradeço. Um cheiro nordestino para vocês. Um cheiro para você também, Thaísa. Gente, Thaísa Araújo, aqui na Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site que está aqui abaixo. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E na aula de hoje, o nosso querido Lande Vieira vem apresentando a aula de língua portuguesa com interpretação textual e literatura. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! As novas tecnologias aceleraram as comunicações e a produção de informação. Então, todo mundo está com mais tempo livre? Ao contrário, cada vez mais gente reclama de não ter tempo. Para nada. O motivo é simples. Todo o nosso tempo livre passou a ser dedicado ao trabalho e ao desempenho, seja nos jogos, seja nos relacionamentos. Aí você me pergunta, e o que isso tem a ver com poesia, Lande? Um poema ensina a criar tempo, a ter tempo. Ao ler um poema com calma, ao degustar uma poesia, a gente obriga o nosso corpo, a nossa mente, a sair da lógica do desempenho. Quem lê um poema se obrigando a entender tudo, a captar tudo, não saboreia o poema. Um poema não é um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, uma foto no Insta. Aproveita que o Enem ainda não chegou e tenta criar tempo para apreciar um poema, uma questão do Enem, um aprendizado novo, sem se obrigar à paranoia do desempenho. Pensa nisso e roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje a gente fala de língua portuguesa. O nosso convidado é historiador, escritor e junta letras, história e arte para falar sobre literatura. Tem contextualização, tem declamação, tudo junto e misturado. Professor Rudá Ventura. Quer entender melhor? Daqui a pouquinho. Primeiro, pra gente ficar tinindo no Enem, professora Marilúcia Corel. Tudo bem, professora? Tudo bom, como é que você está? Bom ter você aqui de novo. Prazer. Professora, a gente sabe que a interpretação do texto acontece ali naquele momento em que a gente está lendo. Mas também vai muito além disso, tô certo? Com certeza. Quando a gente se depara com um texto, todo o nosso conhecimento de mundo, as nossas experiências, as nossas leituras vão acrescentar a esse texto em que nós estamos lendo no momento. Então, ele pode ampliar a nossa percepção sobre a proposta, sobre a temática, sobre o assunto que o autor deseja trabalhar. E muitas vezes as palavras dizem uma coisa, mas o texto quer dizer outra, né? E aí, dependendo dessa intenção, o autor pode utilizar tanto o sentido conotativo quanto o sentido denotativo, ou seja, conotativo, sentido figurado. E o sentido denotativo é quando você se expressa no aspecto do significado das palavras em si, é aquilo e ponto. E isso tudo tem a ver com gêneros textuais.
Sim, claro. Há gêneros textuais que precisam sempre utilizar o sentido denotativo, Sim. o sentido real. Mas há outros, como a poesia, por exemplo, que vai utilizar muito do sentido figurado, vai fazer comparações, vai dar vozes ou vai dar voz a seres que de repente não são humanos. Então são características e, na verdade, são artifícios que um autor, um escritor possui na construção do seu texto. Pois é, eu queria saber em relação aos textos de literatura ou de história, como é que eles são? O texto de história, ele foge dessa questão da linguagem figurada. Já a literatura, ela usa, na realidade, ela transborda, né, de possibilidades desses recursos, ou, na realidade, ela faz uso dessas possibilidades para enriquecer o texto. Então a gente tem que saber até como ler cada questão no Enem. Exatamente, cada questão, cada tipo de texto, com certeza. Então partiu a questão? Vamos lá. Tá aí, professora, questão 24 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Eu sempre falo para os alunos que é importante observar primeiro o enunciado e depois partir para o texto, porque o enunciado já vai nos pontuar ou já vai nos direcionar àquilo que ele deseja. Então, esse enunciado já nos diz que o texto é uma obra literária, é uma peça de teatro, e ela foi escrita num momento muito significativo da história do Brasil. Sim. Em 1964, ou seja, em plena ditadura militar. Sim. E o texto e o título, na realidade, da peça, também é muito significativa, porque o autor, na realidade, os autores, que são Milor Fernandes e Flávio Rangel, deram a essa peça o nome de Liberdade, Liberdade. Então, a partir da temática e do período que esse texto foi escrito, a gente pode perceber que ele vai trazer para o público um ar de crítica, mas ele também não pode fazer essa crítica de maneira direta, porque era um tempo de censura. Então, o texto ele precisava falar e, ao mesmo tempo, não falar. Então, nessa questão, eu estou diante de um texto literário, dentro de um período histórico muito forte. É importante conhecer o período histórico. É importante conhecer, e aí esse meu conhecimento vai permitir que eu perceba o que significa ou do que está se tratando esse trecho da peça do Milor e do Rangel. Beleza, então agora a gente parte para o texto? Sim, vamos lá? E aqui, antes de continuar este espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados, mas é preciso que cada um, uma vez tomada a sua posição, fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada. O enunciado está perguntando ou está pedindo que eu observe que impasse vivido na sociedade está sendo tratado nessa questão e qual é a opção em que esse impasse é melhor representado. Primeira opção, ele vai falar sobre o barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras do teatro. E aí, não está falando especificamente, não está se direcionando a esse impasse. Na realidade, está falando sobre uma consequência. Né? Então, seria uma questão logo a ser descartada. Sim. Depois vem a indicação da neutralidade como a melhor opção ideológica naquele momento, o que também não trata do impasse, porque o próprio autor vai dizer, você pode ter uma posição neutra, desde que você tenha. Acabou. Mas, desde que você escolha, permaneça ali. Permaneça nele. Mas não está tratando do embate, desse impasse que acontece em relação à sociedade. Constatação da censura em função do engajamento social do texto dramático. E aí você poderia pensar, está falando de censura, eu poderia pensar que fosse essa a opção, mas veja, o texto, na realidade, não está falando de censura, o texto está falando de posicionamento. Sim. A censura, ela acontece
pela forma com que o texto é trabalhado. Sim. Ele está falando com aquele que está na plateia, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, você da plateia, lá fora, precisa de um posicionamento também. Então, não é o caso da censura aqui. A censura existe, mas está sendo camuflada, ou pelo menos está sendo despistada pela linguagem usada no texto. Eu vou pular a D e nós vamos para a opção E, interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do público. Ele vai falar, na realidade, ele vai retomar a ideia do barulho. Sim. Né? Então, se tiver movimento, vai fazer barulho e vai atrapalhar o processo, as pessoas não vão ouvir, que também não é a questão a ser discutida. Voltemos, então, para a opção D. Sim. Ele, então, está dizendo que esse impasse é representado através da correlação entre o alinhamento político e a posição corporal dos espectadores. O autor foi fabuloso quando ele disse, escolham ou a direita ou a esquerda. Você pode até permanecer no centro, mas escolha. Então, a grande discussão aqui é qual é a escolha que aquele espectador vai fazer, tanto dentro do teatro, e aí nós vamos imaginar aquele ator ou aqueles atores trazendo a proposta para o público e fazendo aquela movimentação, e ao mesmo tempo trazendo para o público essa abordagem histórica momentânea, né, naquele período, dizendo, vocês vão ter de qualquer maneira que fazer essa escolha. Vocês são da direita? Vocês são da esquerda? Decidam e fiquem. Então a resposta aqui seria a opção D. Opção D, resposta correta. Beleza. E a gente percebe que a metáfora é um elemento fundamental para a compreensão desse texto. Sim, aquele era um momento político que precisava de posicionamento. Então a peça vem trazendo essa questão e ao mesmo tempo fugindo da censura ao utilizar uma linguagem figurada e evitando assim, inclusive, que eles fossem censurados. Professora, questão fácil, médio ou casca grossa, assim, para fazer uma metáfora? Casca grossa não é, com certeza não é. Mas a gente pode considerar essa questão de nível médio. Agora, perceba, se você não tem conhecimento histórico para fazer a relação entre esse período e o que a peça desejava fazer ou criticar, né, ou apresentar para o público, ela se torna difícil. Para uma questão como essa, como o candidato deve se preparar? A gente não pode querer ir para uma prova como o Enem descartando a possibilidade da troca de conhecimentos. Então, eu não gosto de história, eu não gosto de sociologia, eu não gosto de matemática, eu não gosto... Um tipo de prova como esse não é questão de gostar, é questão de saber. Porque os conhecimentos, eles se intercalam, eles trabalham juntos. Essa é uma prova de que uma questão de português está trabalhando juntinho com história. Então, é dedicar-se sim ao conhecimento da sociologia, da história, da geografia, da filosofia, porque eles caminham juntos. Sem isso, o aluno, o candidato, terá muita dificuldade para realizar uma série de questões da prova do Enem. Professora Mara Lúcia, não tenho como agradecer, muito obrigado mesmo por essa ajuda. E não esquece do Percurso Educativo de Língua Portuguesa, mais uma ferramenta para te ajudar a estudar e enriquecer seu repertório. Lá tem tudo sobre literatura e muito mais. Corre para o site tvescola.org.br/percursos. O nosso convidado é professor de História e escritor. E ele une esses dois olhares para distribuir conhecimento pelas escolas do país. O nome dele, Rudá Ventura. Fala, Rudá. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente, como é que isso acontece? Você sai distribuindo conhecimento? Como é que funciona? Eu vou em escolas compartilhar poesia recitada, sempre contextualizada historicamente. A intenção é fomentar o gosto pela leitura, pela poesia, mas ao mesmo tempo oferecer um conhecimento mais amplo num contexto histórico. Sempre que a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco o contexto que o escritor estava inserido quando produziu, contribui à percepção do aluno da obra
e da história também. E como surgiu a ideia desse projeto? Minha formação é história. Paralelamente, eu comecei a buscar associar a literatura, ainda lecionando, né, com os alunos, uma forma de tentar trazer a arte, a linguagem subjetiva, para contribuir com a percepção do aluno. Depois, à medida que eu comecei a preparar o livro, desenvolver os trabalhos em literatura, eu percebi que a possibilidade de juntar as duas áreas, a história, minha formação, a percepção de escritor, contribuiria também a esse conhecimento mais amplo para os alunos. E aí eu passei a realizar as palestras. E quais são os autores que você costuma abordar? Eu costumo recitar autores nacionais e autores estrangeiros também. Autores nacionais, geralmente Castro Alves, Vinícius, Cecília, Manuel de Barros. Internacionais, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Lope de Vega. Então, a intenção sempre oferecer a poesia e o contexto histórico de cada escritor. Eu busco também forjar um ambiente de sarau. Ou seja, durante a apresentação, eu passo a convidar alunos, estudantes, comunidade escolar, para que de uma forma passional, ou seja, sem obrigação, venham, microfone aberto, e recitem. É sempre bacana também quando há um trabalho da escola em relação à poesia, porque aí quando eu vou à escola, os alunos eles já têm algum trabalho e isso facilita bastante. Por exemplo, de repente eu recito Vinícius. Então, quando eu recito Vinícius, eu falo um pouquinho da vida dele, o contexto em que ele viveu, as áreas que ele atuou, o contexto histórico da ditadura também, e aí eu recito o poema. Então, funciona mais ou menos dessa forma. Poema recitado, sempre precedido por uma explicação histórica, biográfica. Opa, então eu quero saber um pouquinho então, do Castro Alves. Bom, Castro Alves, ele um poeta que, com toda a voz, com toda a força da poesia dele, muitas pessoas acham que ele teve uma vida longa. Na verdade, Castro Alves, ele morreu jovem, em torno de 24 anos. E, apesar do tempo curto de vida, foi o bastante para ele fazer a voz dele ressoar. A poesia dele era extremamente intensa, lírica, social, mas a vida dele ia em sintonia com o que ele escrevia, entende? Ele teve um relacionamento com a atriz, Eugênia Câmara, que influenciou bastante a vida dele e também o trabalho, a produção. O período de produção dele, vamos dizer, está inserido ao que a gente conhece como Segundo Reinado. As ideias desse período influenciaram diretamente a obra dele, a gente percebe. Ideias ligadas à abolição, liberais, ideias republicanas, eram ideais que passam a estar presentes no meio acadêmico, também no meio militar, e ele frequentando o meio acadêmico, ele passa a compartilhar dessas ideias. Facilita quando você entende o período que ele está inserido, o porquê daqueles versos, entende? Foram momentos de transformações radicais. Sim, é um período que a gente vai perceber que está tendo mudanças relevantes na história brasileira, que vão acabar culminando com o fim do período imperial, começo do período republicano. Por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó, bendito que semeia livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vem cá, eu quero saber da reação do público quando se depara com um texto como esse. Felizmente, a reação por parte dos alunos e por parte da comunidade escolar também, como eu havia dito, professores, funcionários, felizmente tem sido uma reação positiva, uma reação muito bacana, porque quando você tenta mostrar a poesia com uma linguagem subjetiva, ou seja, com uma expressão artística, além de ser parte de um conhecimento, de um conteúdo relevante que está presente no Enem, mas quando você mostra que, além disso, é uma expressão artística, então o aluno passa a entender melhor e ele passa a desenvolver empatia. Ele começa a ler os versos
ou apreciar os versos, não apenas porque aqueles versos são importantes para um estudo, mas também porque são belos, porque inspiram, porque instigam, quem sabe até eles virem a escrever. Um outro ponto também relevante, que sempre que possível eu procuro inserir nas apresentações em escolas, é um momento, ao fim, espécie de um bate-papo. Eles passam a ter oportunidade de fazer perguntas. Poesia, função poética, o porquê escrever, qual o significado de escrever, o porquê uma pessoa escreve poesia. Então, tudo isso contribui ao aluno ter uma visão mais clara, mais ampla. E também, para mim, é prazeroso. Eu acho que o conhecimento ele só tem sentido quando ele é compartilhado. E nesses saraus, tem alguma situação inusitada que você lembra? Há alguns anos atrás, 2 anos, eu acabei recebendo um convite para fazer uma apresentação recitada na Fundação Casa, para os rapazes mais velhos, né? E é uma situação em que eles estão internos, ou seja, você está lidando com uma questão de apresentar o conhecimento para alguém que não tem a liberdade, entende? Independente da realidade de cada um, eu fui como uma escola para apresentar para estudantes, não estava lá para julgar. E foi uma apresentação muito gratificante em função da participação dos alunos. E me chamou a atenção porque você percebe que quando você oferece educação, você oferece voz e você pensa uma realidade diferente através do conhecimento, você percebe que as coisas podem mudar. Lógico, tudo é semente. O conhecimento é como um trabalho de jardineiro. Você semeia, você não sabe se vai germinar. Você semeia porque você acredita. E quando você percebe que um local que parece tão distante, você percebe que por alguns minutos aqueles alunos, aqueles rapazes, eles passam a acreditar também, você sente que o conhecimento, a palestra, ela atingiu a sua função essencial. A gente falou um pouco do seu trabalho como historiador, professor e tal. Eu queria saber um pouco sobre o lado autor. Preamar é um livro que ele soma os poemas que eu tive a oportunidade de publicar em revistas literárias, em compartilhar em apresentações recitadas, e foi um trabalho que foi ocorrendo naturalmente. Em torno de 2 anos e meio, 2 anos, em que eu passei a desenvolver os trabalhos até o momento da publicação. Então, ter a oportunidade de publicar um livro no Brasil, de poesia, ter um apoio, é realmente algo que dá orgulho, porque quem é do meio sabe o quanto é difícil. Ninguém escreve simplesmente poesia. Você vive em poesia. As palavras são uma extensão. Você escreve poesia porque você enxerga em poesia. A poesia, muito mais do que num livro, nas palavras, a poesia está no olhar. Você enxerga o mundo de uma forma e, de acordo com a maneira como que você enxerga, as palavras se tornam uma extensão, entende? Então é interessante até essa questão até da função poética, né? Por que da linguagem poética? É natural. E aí a questão da empatia, né? Quando o aluno consegue sentir e ir para o mesmo local que você estava quando escreveu. Eu vou recitar um poema que eu tenho, todos eu tenho carinho, né? Mas é um poema que eu tenho bastante carinho, porque foi o primeiro poema que eu recitei em escola. Foi o primeiro que eu recitei e me fez perceber que o recitado contribuiria a uma apresentação mais acessível. Então, de certa forma, esse poema contribuiu para as palestras. É um marco. Sim, ele contribuiu. O poema se chama Perigeu. Perigeu. Perigeu, ele faz alusão à Lua, no momento que a Lua está mais próxima da Terra, chamada perigeu. Quando está mais distante, o apogeu. E aí, o perigeu é um momento que interfere diretamente na maré. Interfere nas águas, interfere na natureza como um todo, e interfere no ser humano também. Às vezes eu te encontro nesse céu, que paira sobre o mundo feito um véu, cobrindo de azul a minha sina. Às vezes eu te vejo na neblina, enquanto vago o dia
pela noite e tarda aos nossos olhos se mostrar. Às vezes te procuro junto ao mar e nele sempre eu miro um espelho, que a imagem do teu corpo faz sonhar, um sonho que me afasta do devaneio. Às vezes quando cheia, sou só meio, e às vezes quando nova minha fonte, inundas de saudade a quem não tenho, à espera no ocaso de outra fronte. Às vezes eu te encontro, às vezes eu me perco, às vezes eu te sinto e noutras nem te vejo, mas sempre a tua face é um enleio, a vida que eu desejo imaginar. Show de bola. E no Janela do Enem de hoje, vamos conversar com uma estudante muito especial de Aroeiras, na Paraíba. Tudo bem, Ana Cristina? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo bem, graças a Deus. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você tem um sonho de cursar a faculdade e terminar seus estudos, não é isso? É. Me fala um pouquinho como tem sido essa trajetória. Olha, a minha trajetória é assim, olha, eu sou dona de casa, mãe de família, trabalho na roça, aí eu trabalho, e assim, para mim está sendo uma experiência muito ótima. Esse ano eu voltar a estudar, aí eu vou fazer o Enem, se Deus quiser, que tudo eu boto primeiramente Deus, né? Sim. Aí pronto, a minha vida é muito corrida, mas só que através de eu correr muito, trabalhar muito dia, mas eu tiro tempo para me dedicar aos meus estudos, porque é meu sonho terminar e fazer o Enem. Nunca fiz, aí esse ano eu quero fazer, gostaria muito de fazer e vou fazer. Aí eu dou a dica aos jovens, porque eu já sou meio velhinha, né? Eu tenho 38 anos, aí gente mais novo, minha gente, vamos se dedicar aos estudos, para fazer o Enem, entrar na faculdade. Isso é bom, ótimo para a gente. E você se identifica muito com o inglês, não é isso? Eu gosto. E você tem um sonho justamente de estar fazendo os estudos. Você é a primeira pessoa na sua família a fazer o Enem? Ou já tem outras pessoas que já fizeram e estão te apoiando nesse momento? Não, sou a primeira, da minha família sou a primeira. A única que terminou os estudos da minha família sou eu, que estou terminando esse ano, se Deus quiser. E está puxando outras pessoas da sua família também para ir nesse caminho? Mas a minha família realmente, eles não gostam de estudar, não. Eles não gostam de estudar, não. Porque a oportunidade tem, mas eles não gostam, não querem aproveitar a oportunidade que tem de estudo para entrar no Enem. E como que você está estudando? É pela internet, é presencial? Você está tendo ajuda de quem? É pela internet, estou estudando pela internet. A ajuda que eu tenho dos meus professores queridos, que eu amo todos os meus professores. Querido, meus professores, e tem paciência comigo, que faz muitos anos que eu parei, que eu expliquei, eu parei de estudar em 2002, aí retornei esse ano. Muito, muito bom. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo e que também tem esse sonho, né, de terminar os estudos para mais tarde ter uma vida ainda melhor. Eu deixo assim, gente, se dedica, porque eu passei muitos anos sem estudar. Eu passei 18 anos sem estudar. Eu, como mãe, dona de casa, mãe de família, trabalho na roça o dia todinho e ainda tiro tempo de noite para estudar. Gente, vocês novos, vocês se dediquem mais, estude para fazer o Enem, entrar na faculdade, que eu, apesar de ter, eu digo assim que eu sou velho, não, a gente nunca está velho, tem 38 anos, aí eu retornei à escola. Vocês que é jovem, não desistem não dos seus sonhos não, estude para entrar na faculdade, ter uma vida melhor, que é através de estudo que a gente consegue realizar todos os nossos sonhos. Olha meu exemplo, eu, depois de muitos anos, não voltei. Tenho um filho que estuda, meus filhos tudo estuda, né? Eu disse, agora eu vou pegar a carona, vou embarcar também nos estudos, graças a Deus. Isso mesmo, pegou ele para te motivar cada vez mais. E você não tá velha não, hein, Ana? Só o começo. Pegou ele mesmo, porque aí ele estuda e vou pegando a carona. O que eu aprendo com meus professores queridos, passo tudo para eles. Aí eu digo, meu filho, se dedica, viu que vida de roça não é bom não. Se dedica, aí eu pego muito assim, no pé dos meus filhos, e olha,
E graças a Deus, meu professor, tudo tem paciência, né, comigo, graças a Deus. Agradeço primeiramente a Deus, meus professores que têm paciência comigo e a todos aqueles que me apoiam também. Com certeza. Estamos aqui apoiando também você. O que você precisar, conte aqui com a Hora do Enem nas nossas aulas diárias, em 4 horários, justamente focado para você tirar uma nota boa. Te agradeço demais pela participação, Ana. Obrigada. Eu agradeço também. Obrigada a todos vocês aí da TV. Muito obrigada, de coração. Gente... E a todos meus professores, todos os professores. Eu estou na casa da minha professora Thaisa, minha filha. Estou aqui na casa dela, mas estou contente demais, muito feliz, graças a Deus. Thaisa, obrigada pela participação aqui, junto com a Ana Cristina, essa oportunidade. Ela está contando essa história e motivar tantos outros alunos. Ela está aí contigo? Tá. E ela dá tá um mandando oi, muito bem, Thaisa. Professores de todo o Brasil representando e apoiando, gente. A Ana aqui, obrigada, Thaís, pela sua oportunidade. Minha professora querida, meu Deus do céu, olha, minha professora de geografia que eu gosto, olha, tá umas coisas mais lindas do mundo. Obrigada, Thaísa. Um cheiro, minha linda. Tchau, e obrigada a vocês aí pela oportunidade. Obrigada a você pela oportunidade de conhecer você, a sua história e também a sua professora. Ana Cristina, junto com a Thaísa, participando aqui do Janela do Enem na TV Escola. E por hoje é só, pessoal, mas se vocês perderam algum conteúdo, fiquem ligados no final de semana, porque tem maratona. Aos sábados, a partir de 1 da tarde, domingo, começa às 6 da manhã. E tem também o nosso canal no YouTube, tá tudo lá. Anote também nosso WhatsApp para dar sugestões, tirar dúvidas e participar aqui conosco no Janela do Enem. E marque a gente também nas redes sociais, através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Adoro acompanhar vocês assim, ó, de pertinho. E para dar aquela turbinada nos estudos, participe do nosso curso intensivo multiplataforma. Acesse porque vale muito a pena. Conte sempre com a gente, sempre. Estamos aqui para te dar aquela força na hora do Enem, que é a sua melhor companhia nessa caminhada rumo à faculdade que você mais deseja. Pode acreditar, valeu? De resto, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem ligados no calendário de vacinação da sua cidade e até segunda-feira com muito mais conteúdo aqui na Hora do Enem. Um ótimo final de semana. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.